de número 6, Neemias, capítulo de número 6. Hoje eu quero ministrar uma palavra para o teu coração. Serei bem breve, serei sucinto nas minhas palavras, mas eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós. Quantos aqui precisam ouvir a voz de Deus? Digo amém. 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 Sentir firmeza nesse amém. Neemias capítulo 6, versículo de número 1. O texto vai estar aqui na tela também. Se você não tiver a Bíblia, você pode me acompanhar por aqui. Eu vou ler alguns versículos, mas a ênfase de hoje, ela estará nesse versículo primeiro, tá bom? A gente vai ler os versículos, depois eu vou deixar esse versículo 1 aqui para que a gente possa meditar nele. A palavra do Senhor diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu já tinha, o que ele tinha feito? Eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia, qual é a palavra que aparece aí? Não havia? Brecha. Mais alto, não havia? Brecha alguma. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Versículo 2: Sambalate e Gesem enviaram-me a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias e no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. 3: E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Versículo 4, e aqui eu termino. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Vamos orar, fecha os olhos. Senhor, esta é a hora da tua palavra ser ministrada. Senhor, ministra aos nossos corações o teu querer e a tua vontade. Nós precisamos ser ministrados, precisamos ouvir tua voz. Fale com cada um aqui dos teus filhos e também das tuas filhas. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra que eu acabei de ler para vocês fala de um homem chamado Neemias. E para quem não tem o conhecimento da história de Neemias, vou tentar resumir em 5 minutos aqui. Do que se trata a história de Neemias? Neemias foi um homem, um judeu, que Deus usou para uma grande missão. A Bíblia vai dizer que Israel passou por um período de 70 anos em que eles foram subjugados pelos caldeus. Quem eram os caldeus? O povo da Babilônia. E o povo de Israel, que estava ali sofrendo por conta da Babilônia, esse povo foi dividido em 2 grupos. Quais eram os 2 grupos? Aqueles que ficaram em Jerusalém e estavam sofrendo demais. E por que eles estavam sofrendo demais? Porque a cidade de Jerusalém estava destruída. Quando o povo da Babilônia veio, eles acabaram com tudo. Derrubaram o muro, derrubaram as portas, destruíram o templo, destruíram as casas que o povo morava. Daí não tinha mais casa, daí não tinha mais muro, daí não tinha mais templo, daí não tinha mais saneamento básico para eles. Então o povo estava sofrendo. E aqueles que não estavam nessa miséria, estavam lá na terra da Babilônia. Daí não dava nem para saber quem estava pior, se era quem tinha ficado ou se era aqueles que tinham ido. E Neemias era judeu, só que Neemias não estava em nenhum desses grupos. Por que Neemias não estava? Capítulo 1 de Neemias vai dizer que ele estava na Pérsia, e ele era funcionário do rei. O rei se chamava Artaxerxes, e Neemias tinha um cargo de confiança naquele reino. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer que ele era copeiro do rei. E copeiro, queridos, não era apenas aquele que servia, ele não era um garçom apenas. Ele era alguém que tudo aquilo que o rei comia ou bebia, ele experimentava antes. Eu acho uma função bacana, né? Porque tudo que o rei comia, ele tinha que comer antes. Era tirado uma porção, vai, come aí, Neemias. E parecia muito bom, mas era um risco também, porque se alguém fizesse algo para matar o rei, conspirasse para matar o rei, quem que morria primeiro? O Neemias.
Então era uma função que tinha um risco, né? Mas era uma boa função, porque ele comia e bebia do bom e do melhor. E Neemias estava nessa condição confortável. Até que diz a Bíblia no capítulo de número 1 que Neemias, ele recebe a visita de um dos seus irmãos. A palavra irmãos ali no hebraico é a palavra primo também, então podia ser primo ou irmãos. Algumas Bíblias vão dizer que era um dos seus primos, chamado Hanani. E esse Hanani veio para Neemias, e naquela época não tinha internet, não tinha informações pela televisão ou pelo rádio, então eles só sabiam das notícias quando encontrava alguém ou quando recebia uma carta. Neemias perguntou para Hanani: e aí, o nosso povo, e os nossos primos, os nossos tios, os nossos antepassados, como que eles estão, os nossos amigos, como que eles estão? E Hanani disse: olha, as notícias não são boas, o povo está sofrendo, a cidade está destruída, os que não foram para o cativeiro estão sofrendo em Jerusalém. Neemias, quando recebe aquela notícia, ele poderia simplesmente falar: bom, cada um com o seu problema, eu estou aqui e está tudo bem. Só que Neemias, diz a Bíblia, que ele sentiu uma tristeza. Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Capítulo 1 de Neemias. Ele passa alguns dias praticamente de luto por conta daquela notícia. Só que a Bíblia diz no mesmo versículo: então eu orei e jejuei ao Deus dos céus. Se ele foi humano em chorar, ele foi espiritual em entregar a causa dele nas mãos do Senhor. Nessa noite eu quero te falar uma coisa: entregue a sua causa para Deus, coloque nas mãos do Senhor, porque o Deus que resolve, o Deus que age naquilo que é impossível, Ele está aqui nessa noite para abençoar a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Louvado seja o Senhor. E Neemias foi tomado de um sentimento, que é o sentimento de: eu preciso fazer alguma coisa. Antes de eu ir para a África, no ano de 2023, antes de eu ir para lá, eu estava conversando com as pessoas de lá. Eu comecei a receber vídeos lá de Moçambique, e eu vi aqueles vídeos, e aquilo mexia com a minha alma. E sabe o que eu dizia? Eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu fui para lá pela primeira vez, eu fui com esse sentimento: eu preciso fazer alguma coisa. Foi assim que Neemias ficou: eu preciso fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Ele começa a orar. E na hora que ele começa a orar, Deus começa a mover. Deus começa a preparar todas as coisas. Quem crê nesse Deus, diga amém. Deus começou a colocar pessoas ao lado de Neemias. Deus começou a tocar até no rei Artaxerxes, para que ele liberasse Neemias, para que ele desse cartas para Neemias. Ou seja, Deus começou a fazer um mover tremendo. E Neemias, movido nesse sentimento, diz a Bíblia no capítulo já de número 2, que ele vai para Jerusalém com alguns homens, e a Bíblia vai falar que quando ele chega em Jerusalém, eles ficaram 3 dias em Jerusalém. 3 dias. E Neemias não falou nada para ninguém. Ele ficou 3 dias, e a Bíblia fala que ele andava no meio dos entulhos, no meio do lixo. Ele falava: Deus, por onde eu vou começar? O que eu faço? E agora, Senhor? E todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico imaginando, como por exemplo, vocês lembram um tempo atrás, quando teve aquelas enchentes no Rio Grande do Sul? Vocês lembram disso, irmãos? Não faz muito tempo. Destruiu tudo. Sabe quando aquelas famílias chegam nas suas casas, aquelas casas que a água passou do teto? A família chega na casa e fala assim: meu Deus, por onde eu vou começar? Olha quanto lixo, olha quantos entulhos. A água passava do poste, queridos. E os empresários chegavam nas suas empresas e via tudo debaixo da lama. Eles falavam: meu Deus, por onde eu vou começar? Neemias andava em Jerusalém e ele dizia: Deus, por onde eu vou começar? Jerusalém, queridos, é uma cidade que ela não fica num lugar alto. Jerusalém, ela fica num lugar baixo. Jerusalém é igual Jericó. Jericó é
cidade baixa. Por isso que lá em Jericó, Josué capítulo 6, vai dizer que a cidade de Jericó, ela era cercada por muralhas, porque aquela cidade, ela ficava no local baixo, e quando uma cidade ficava no lugar baixo, para ela se tornar mais segura, eles colocavam um muro na cidade. Assim foi em Jericó, e assim também em Jerusalém. Jerusalém, quando você vai visitar a cidade antiga de Jerusalém, você avista de longe, você sobe na parte mais alta e você vê de longe a cidade. E ela é uma cidade cercada de muros até o dia de hoje. Tem as portas para você entrar em Jerusalém. Neemias falou: por onde eu vou começar? Por onde que eu começo? Reconstruindo as casas? Reconstruindo o templo? Reconstruindo as ruas? Reconstruindo os muros? Por onde que eu começo? E foram 3 dias que ele orou, e Deus ministrou no coração dele: você vai começar pelos muros, porque não adianta você comprar um material para reformar, e você pegar o material e deixar tudo no terreno. O que vai acontecer, queridos? Quando você chegar no outro dia, não vai ter mais o material. E se for aqui na Brasilândia, talvez não vai ter nem mais o terreno, vai estar só um negócio lá. Por quê? Porque as pessoas levam, não tem jeito. Neemias falou: por onde eu começo? E Deus falou: você vai reconstruir os muros. E se você ler Neemias capítulo 1, introdução, do capítulo 2 ao 6, mostra como que foi a reconstrução. E quando a Bíblia fala da reconstrução, ela vai falar dos opositores que Neemias teve, o tanto de dificuldade, o tanto de opositores que ele teve para fazer essa obra. Sabe o que eu entendo? Que tudo aquilo que você pega para fazer em prol do reino de Deus, você vai ter opositores, você vai ter luta, você vai ter obstáculos, você vai ter dificuldades, mas Deus estará contigo e vai te dar vitória naquilo que você pôr nas suas mãos, em nome de Jesus. Dá glória a Deus e aplauda ao Senhor essa noite. Aleluia! Então Deus falou: começa pelo muro. Ele começou a construir um muro. E a construção do muro é interessante, porque você vai tijolo a tijolo. E ele vai colocando ali tijolo a tijolo, vai reconstruindo, juntamente com os trabalhadores. E os inimigos começaram a ver aquela obra, e eles começaram a ficar incomodados. E sabe o que diz a Bíblia? Os comentários sobre aquela obra começaram a espalhar. Tudo aquilo que você começa a fazer em prol do reino de Deus, você vai ter opositores. Pessoas vão falar ao teu respeito. Quem entendeu, diga amém. Eles começaram a mentir sobre Neemias, começaram a inventar mentiras, dizendo que Neemias queria dar um golpe de estado, queria se tornar rei daquele povo. Eles começaram a mentir sobre Neemias. E sabe o que eu acho interessante? Neemias não se justificava. Ele continuou fazendo, ele continuou trabalhando. Se estão falando de você, se estão dizendo mentiras a teu respeito, não pare, continue, porque Deus, na hora certa, Ele vai te justificar e vai mostrar que é Deus na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Amém? Então, em primeiro lugar, tentaram ameaçar Neemias, inventando mentiras acerca de Neemias. Neemias continuou. Quem entendeu, diga amém. Amém. Em segundo lugar, começaram a ameaçar Neemias, medo, e Neemias não parou por causa do medo. Em terceiro lugar, está aqui, capítulo 6, eles começaram a mudar a estratégia e disseram: Neemias, vamos congregar lá no Vale de Ono, vamos fazer um culto de celebração a Deus. E Neemias falou: isso daí é uma armadilha, eu não vou parar, eu estou numa grande obra. Vieram várias vezes, por várias vezes fizeram o mesmo chamado para Neemias. E diz aqui no versículo de número 4: e eu respondi da mesma maneira 4 vezes, da mesma forma respondi para eles. Semana passada eu falei que Neemias ficou focado naquilo que Deus colocou para ele fazer. Foco. É muito importante nós nos mantermos focados. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mas hoje eu quero trazer uma outra palavra para vocês. Está aqui, versículo 1. Coloca para mim, irmã Valéria. Está aqui. Os nossos inimigos viram que eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia o quê?
Não tinha brecha. E essa palavra aqui, irmãos, eu quero falar para vocês hoje. Essa palavra, ela já está há alguns dias no meu coração. Quando eu falo sobre leitura bíblica, eu incentivo que todos devem ler a Bíblia. Eu não sei se você já leu a Bíblia inteira, e eu não vou nem perguntar, porque eu sei que muitos não leram. Mas se você nunca leu, leia. Porque não faz sentido a gente acreditar num Deus que deixou um livro para nós, e a gente ama esse Deus e não lê o livro que ele deixou para nós. Não faz sentido. Concorda, irmãos? Quem concorda, diga amém. Amém. Faz sentido. Se você chegar para um muçulmano e falar, e aí, você já leu o Alcorão? Ele vai dizer de capa a capa. Se você chegar para um judeu, e aí, já leu a Tanaka? Já leu a Torá? Ele vai falar de ponta a ponta. E a gente, né? A gente tem que ler. Temos que ler a Bíblia. Temos que ler a palavra de Deus. E quando eu falo de leitura bíblica, eu hoje em dia não faço mais aquela leitura, eu preciso ler a Bíblia inteira. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Então a leitura que eu faço hoje é uma leitura muito mais minuciosa. Eu leio e às vezes eu fico num texto vários dias ruminando aquele texto. Sabe o que é ruminar? É o que a girafa faz. Ela come, vomita e come de novo. Eu sei que é nojento, mas é isso que a girafa faz. Eu pego o texto e eu fico ali, naquele texto. E eu estava meditando nessa palavra e Deus falou comigo sobre essa tal brecha aqui. No muro não tinha brecha. E sabe o que Deus ministrou no meu coração, pastora? Que o adversário, ele não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. Foi isso que Deus colocou no meu coração. O adversário, ele quer uma brecha. E a brecha, irmãos, isso daqui é um negócio terrível. Porque quando uma brecha está aberta, parece que nada mudou. Parece que está tudo bem. Se você pega uma caixa d'água, por exemplo, e você faz um furo numa caixa d'água embaixo, tem lá não sei quantos mil litros, você faz um furo, sabe o que vai acontecer? A água vai vazar. Só que ela não vaza de uma vez. Ela não vaza de um momento para o outro, ela vai vazando. E ela vai vazando aos poucos. E essa impressão de que está vazando aos poucos, dá a impressão que está tudo bem. Só que na verdade não está tudo bem, é uma brecha aberta. E o adversário, ele quer só uma brecha para destruir um casamento, para destruir um relacionamento, para destruir um ministério, para destruir uma igreja, para destruir um chamado. O diabo quer só uma brecha. E às vezes a brecha que o diabo quer, queridos, é só isso aqui, ó. Às vezes a brecha para ele destruir o meu casamento está aqui, ó. Está na minha mão, está na tua mão. Às vezes é uma falta de vigilância na rede social. Às vezes é um contato que nós temos aqui que é uma brecha. E o diabo está vendo, e ele está vendo, e ele está só alimentando, porque ele não tem pressa. Quem entendeu, diga amém. Então a caixa d'água está lá, aquele furo, e a água está vazando, e a pessoa acha que está tudo bem.